Olá pessoal, tudo bem? Essa semana então nós vamos continuar o nosso assunto de sistemas, só que dessa vez nós vamos tratar de sistemas lineares com três incógnitas, tá? E ao invés do sistema de duas incógnitas em que eu ensinei para vocês primeiro o método da substituição, agora nós não vamos mais trabalhar com o método da substituição, tá? A gente vai pular direto para o método da resolução por determinante, tá? Porque antes eu precisava relembrar vocês como é que funcionavam os sistemas, como é que fazia para achar os valores do x e do y. Agora nós temos o x, o y e o z, tá? Mas nós vamos usar direto o método por determinante, tá? E é um método simples, bem tranquilo de se fazer, tá? A única coisa que precisa mesmo é um pouco mais de atenção, porque nós temos um passo a mais agora do que nós tínhamos antes, tá? Porque nós temos uma incógnita a mais, certo? Antes nós tínhamos só x e y, dessa vez nós temos x, y e z. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, para a teoria é a mesma, tá? Para resolver um sistema de três equações de três incógnitas, a gente deve então utilizar a regra de Cramer, tá? Que diz o seguinte, tá? Que o valor do x é a determinante, tá? Do x dividido pela determinante principal da equação e assim sucessivamente. Do y, a determinante de y por determinante e do z é determinante de z dividido pela determinante principal também, tá certo? Vamos para o primeiro exemplo então. Temos aqui um exemplo, tá? Calcular os valores de x, y. Ah, faltou o z, tá, gente? Mas tem que calcular o x, y e z, tá? Do sistema abaixo, tá? Então, nós temos aqui o sistema de três equações com três incógnitas cada uma, tá? Onde x mais 2y, tá? Mais z é igual a 8, 2x menos y mais z é igual a 3, 3x mais y menos z é igual a 2. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é montar uma matriz, certo? Que nem nós montávamos no sistema de duas incógnitas. Só que a diferença é que ela vai ter agora três linhas e três colunas, certo? E nós vamos colocar os valores que acompanham as variáveis sempre, certo? Então aqui, quando o x é 1, no y é 2 e no z é 1 também, certo? Por enquanto a gente ainda não vai colocar esses aqui, a gente coloca esse depois, tá? Aqui, na segunda equação, 2 vem para cá, né? O menos 1 aqui, que acompanha o y, vem para cá, e o 1 que acompanha o z. Na terceira equação, o 3, que acompanha o x, o 1 que acompanha o y e o menos 1 que acompanha o z, certo? Agora, para nós resolvermos, nós temos que fazer, nós vamos ter que duplicar, tá? A primeira e a segunda colunas, tá? Assim a gente consegue fazer a multiplicação, tá? Pela regra de Sarri. Por que, gente, que a gente tem que fazer isso, tá? Porque senão a gente não consegue chegar na determinante pela regra de Sarri, tá? Se a gente não duplicar a primeira e a segunda coluna aqui para poder fazer as multiplicações, senão a gente não vai ter número suficiente para efetuar a multiplicação e aí a gente não consegue aplicar a regra de Sarri, tá? Então a gente vai fazer o quê? Para conseguir fazer as multiplicações aqui, tá? Nós vamos ter que duplicar a primeira e a segunda coluna aqui. Então, a primeira coluna aqui, 1, 2, 3, vem para cá, tá? E a coluna 2, menos 1 e 1 também copia para cá. Mantém essas duas aqui, copia elas aqui. E aí nós vamos fazer conforme está colocado aqui no terceiro passo, que é fazer a determinante pelo quê? Que é essa multiplicação mais essa multiplicação mais essa multiplicação menos essa multiplicação mais essa multiplicação mais essa multiplicação, certo? Então, começando aqui, para montar o determinante, menos 1, perdão, 1 vezes menos 1, tá? Mais 2 vezes 1 vezes 3, certo? Mais 1 vezes 2 vezes 1, tá? Tudo isso, né? Ó, entre parênteses, menos, abre parênteses, que agora a gente vai fazer as outras multiplicações e as somas, tá? Vamos começar aqui. Aqui eu comecei com menos 2, 2 e menos 1, tá? Multiplicação. 1, 1, tá aqui. E 1 vezes menos 1 vezes 3, tá? Todos eles somados aqui. E aí nós vamos começar a resolver. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é 1. 2 vezes 3 vezes 1 é 6. 1 vezes 2 vezes 1 é 2, certo? Então, temos aqui, dentro desse parênteses, né, que são as multiplicações. Ah, professor, mas eu queria começar, em vez daqui para cá, eu queria começar daqui para cá. Não tem problema, gente. Desde que vocês coloquem direitinho as multiplicações
dentro dos parênteses não tem problema, tá, gente? Só cuidem os sinais aqui, tá? Porque esse menos aqui vai mudar o sinal de todo esse parênteses aqui. Vocês não podem esquecer essa regra da matemática, tá? Então, aqui, 2 vezes 2 vezes menos 1 é menos 4. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 1 vezes 3 é menos 3. Então, tenho aqui menos 4 mais 1 mais menos 3. Então, a gente sabe que esse mais aqui não altera o sinal, então vai ficar menos 3. Então, eu vou ficar 1 mais 6 mais 2, 9. Menos, tá? Aí aqui dentro, tá? Menos 4, menos 3 dá menos 7, mais 1, menos 6. Só que aqui, ó, menos menos dá mais. Então, vai ficar 9, menos com menos dá mais 6. Então, 9 mais 6 são 15. Então, a determinante principal dessa matriz é 15, certo? Então, aqui nós temos já a encontrar a determinante principal. E agora, que nem nós fizemos no sistema de duas incógnitas, nós vamos fazer no sistema de três incógnitas. O que que é? Agora a gente vai pegar os resultados das equações que estão aqui, que são os números que não estão acompanhando as incógnitas, tá? Aqui eles estão sempre isolados, tá? Como a gente pode ver aqui, que são o 8, 3 e o 2, e a gente vai substituir na primeira coluna, certo? Então, ao invés de, a gente pode manter essa equação aqui, só que em vez de colocar essa regra, esse valor aqui, na primeira equação a gente vai trocar pelo quê? Pelo 8, pelo 13 e pelo 2. E a gente vai copiar aqui para fora também, tá, gente? Porque para fazer a multiplicação a gente copia a primeira coluna. Se a primeira coluna mudou, muda aqui também, tá, gente? A segunda vai ficar inalterada porque a gente não alterou a segunda e a terceira colunas, apenas a primeira. Então, nunca esqueçam, a gente altera a primeira coluna, tá? Com os valores aqui, que são os resultados das equações que não estão acompanhando, não são acompanhadas de variáveis, tá, gente? É o número sozinho, tá? E a gente vai trocar na primeira coluna e não esqueçam de trocar na coluna que a gente copia para o lado de fora para poder fazer as multiplicações aqui, certo? Fazendo as multiplicações em x, tá? Vamos lá. 8 vezes menos 1, tá aqui, tá? 2 vezes 1 vezes 2, tá aqui. 1 vezes 3 vezes 1, tá aqui, tá? Tudo isso, essas somas, tá? Essas multiplicações somadas, tudo isso menos, agora vamos fazer a soma das outras multiplicações. Vou começar aqui. 1 vezes menos 1 vezes 2, tá aqui. 8 vezes 1 vezes 1, tá aqui. E 2 vezes 3 vezes 1, vezes menos 1, perdão, que tá aqui também, tá? Então, 8 vezes menos 1 dá 8, tá, gente? Porque é 8 negativo, depois 8 positivo, tá? 2 vezes 2 dá 4, tá? 1 vezes 3 é 3. Aqui nós temos menos 1 vezes 2 dá menos 2, tá? 8 vezes 1 dá 8, perdão. 2 vezes 3 dá 6, vezes menos 1 dá menos 6, tá? E aqui a gente tem 8 mais 4 mais 3, 15, tá? Menos 2 menos 6 vai dar menos 8, que vai com mais 8 vai deixar 0. Aí vou ficar 15 menos 0, determinante do x é 15. No quinto passo, gente, o que nós vamos fazer? Opa, aqui eu não troquei a... Espera aí que só um pouquinho que eu vou trocar aqui no material, já retorno aqui. Pronto, eu troquei. Então agora nós vamos trocar o 8, o 3 e o 2, que nós tínhamos trocado antes na primeira coluna. A gente vai deixar de volta os valores da primeira coluna originais lá, que são da determinante. Tá aqui, tá, gente? Tá? Então a gente vai pegar o 1, o 2 e o 3, vai colocar de volta na primeira coluna. E agora o 8, o 3 e o 2 nós vamos substituir na segunda coluna. E aí, substituindo, então, na segunda coluna, nós temos aqui as multiplicações, tá? Eu não vou refazer todos os passos com vocês, porque eu acho que já está bem expresso aqui, já está bem explicado, tá? Fazendo as substituições, não se esqueçam que a segunda coluna, como a gente copia para o lado de fora, quando a gente muda essa segunda coluna, a gente vai mudar essa coluna copiada para o lado de fora também. Fazendo as multiplicações em x, somando essa multiplicação com essa, menos a soma dessa multiplicação com essa e com essa aqui, nós temos então o determinante que nós encontramos que é 30. Então, o determinante de y é 30. E o sexto passo, gente, nós vamos substituir para a terceira coluna. Só que aqui dessa forma, tá? A gente coloca os valores originais da segunda coluna, tá? E deixa tudo certinho como for lá no determinante, só que a gente só troca os valores da terceira coluna, tá? Só que como ela não é copiada aqui pro lado de fora, porque a gente só copia a primeira e a segunda, então só muda essa coluna aqui.
fazendo as multiplicações, certo? E subtraindo, tá? As de uma diagonal menos as da outra diagonal, nós temos então o valor da determinante de z, tá? Porque é a terceira coluna, e deu 45. E agora é bem similar ao processo anterior. O que, que é? O valor do x é a determinante de x dividido pela determinante principal. O valor de y é a determinante de y dividido pela determinante principal. E o valor de z vai ser a determinante de z dividido pela determinante principal. Então vamos lá. Determinante de x era 15, determinante principal era 15 também, 15 por 15 dá 1. Determinante y era 30, dividido pela determinante principal, que é 15, 30 por 15 dá 2. Determinante de z era 45, que nem nós vimos aqui, 45, tá? Dividido pela determinante principal, que é 15, 45 por 15 dá 3. E aí nós temos então a nossa solução, tá? Que é x, y e z, sempre nesta ordem, tá, gente? X, y e z, não pode trocar a ordem, tá? E aí nós temos solução 1, 2 e 3, certo? Então vamos para o segundo exemplo, agora, claro, um pouco mais sucinto, tá? O exemplo, nós temos 2x mais y mais z é igual a 3. Então, ó, o 2 veio para cá, o 1 que acompanha o y para cá, e o 1 que acompanha o z para cá. Por enquanto, o 3, o 0 e o 1 a gente deixa de fora, tá? Aqui, menos 2x mais 2y menos z, tá? Menos 2x mais 2y menos o z, que é o menos 1, tá? Que é o menos 1 que acompanha o z. E o terceiro, que é 3x mais y mais z é igual a 1, tá? Onde 3 veio para cá, o 1 que acompanha o y veio para cá e o 1 que acompanha o z veio para cá. Vamos copiar a primeira e a segunda coluna para aqui para fora para poder fazer as diagonais, as multiplicações das diagonais e subtrair a soma das multiplicações de uma diagonal pela soma das multiplicações da outra diagonal, tá? Então, novamente, 2 menos 2, 2, 1, tá? Aqui é a multiplicação mais a outra multiplicação, 1 menos 1, 3, mais a outra multiplicação que é 1 menos 2, 1, tá aqui. Tudo isso menos, agora vem a soma das outras multiplicações. 1, 2, 3, tá aqui. 2 vezes menos 1 vezes 1, tá aqui. E 1 vezes menos 2 vezes 1, que está aqui. Fazendo agora as operações de soma e subtração, tá? A gente chega à primeira multiplicação, depois a gente faz as somas e subtrações dos resultados das multiplicações, e a gente vai chegar então no valor da determinante principal de menos 3. Ah, professor, deu um valor negativo, deu um valor em fração, tem algum problema? Não, gente, não tem problema. Ah, deu zero, tem um problema? Não, pode dar zero também, não tem problema, tá, gente? O pessoal sempre acha que o valor de x, o valor de y, o valor de z não pode dar zero. Não, pode sim, gente. Não tem problema dar zero. E quando nós não temos eles presentes, por exemplo, o x, o y ou o z aqui, a gente coloca no lugar deles zero. Se eu tivesse essa equação aqui, 2x mais y, não tivesse o z aqui e tivesse 3, eu poderia botar o zero no lugar do 3, porque botando ele ou não botando ele não faz diferença, certo, gente? Então, essa é a ideia, tá? Então, se faltar alguma incógnita, alguma equação aqui de 3 incógnitas, tá? Nesses sistemas aqui, pode ter uma equação que não tenha uma das incógnitas, mas não tem problema. Faz como se ele tivesse sendo multiplicado por zero, certo? Mas voltando aqui, tá? Nós vamos, então, substituir, então, ó, a coluna dos valores independentes, tá? Que não estão junto com as incógnitas. O 3, o 0 e 1, vamos substituir na primeira coluna. Substituir aqui, mas como eu copio lá para fora para fazer as multiplicações, eu substituo nessa aqui também. Faço as multiplicações, depois as subtrações aqui certinho, que a gente sabe, a gente já montou. E a gente tem a determinante de x, que é 6. Vamos na determinante de y, tá? Os valores originais da primeira coluna retornam, a gente substitui agora os resultados 3, 0 e 1, tá? Na coluna do meio, na segunda coluna, e consequentemente aqui fora, porque a gente copia a primeira e a segunda coluna, então a gente copia a primeira coluna para cá e a segunda coluna para cá, então muda aqui e aqui, certo? Na segunda coluna e na segunda coluna copiada ali do lado de fora.
a gente faz as multiplicações, as subtrações de novo, e a gente tem aqui o valor da determinante de y de menos 3. E para fazer a determinante de z, a gente retorna os valores originais e substitui só na terceira coluna. Como não copia a terceira para o lado de fora, só a primeira e a segunda, então só muda essa coluna aqui, efetua as multiplicações e encontra o valor da determinante de z. E aí a gente vai aplicar a fórmula. O valor de x é determinante de x dividido pela determinante principal. 6 por menos 3 dá menos 2. O valor de y é a determinante de y dividido pela determinante principal, que é menos 3 por menos 3 dá 1. E o valor de z é a determinante de z dividido pela determinante de principal, que é menos 18 por menos 3 dá 6. Então, o conjunto de solução desse exemplo é menos 2, 1 e 6, tá certo, gente? Não é em ordem crescente, é sempre o x, o y e o z, sempre nessa ordem, tá? Não troquem a ordem do x, o y e o z, porque senão vocês vão errar a questão, tá certo? Então é isso, gente. Por hoje era só, tá? Eu quero que vocês façam os exercícios que estão colocados ali no formulário, tá? Na atividade no Classroom. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo. Pode ser via comentário na sala de aula, tá? Comentário particular, comentário público, tá? Vocês que decidem. Vocês podem entrar em contato também comigo via e-mail. Se for via e-mail, sempre não esqueçam, tá? De identificar o seu nome, a disciplina, qual é a atividade e qual a questão da atividade, tá? Coloquem a turma também, tá? Não esqueça, então é nome, turma, disciplina, qual a atividade, qual a questão da atividade, que eu ajudo vocês lá também via e-mail, não tem problema, tá certo, gente? Então é isso aí, até a semana que vem, um abraço.